Oi pessoal, eu sou a Júlia, responsável pelo setor de auditoria e inspeção aqui da NH. Nesse episódio, você vai ficar sabendo sobre uma modalidade de negócio do ramo de caldeiras voltada à descarbonização e redução de custos. Para você que é usuário final de caldeira, usuário final de vapor. Oi pessoal, aqui é o Ricardo da NH, sou diretor e engenheiro responsável pelo setor de sistemas térmicos da NH. Se você pensa em comprar uma caldeira nova ou dimensionar uma caldeira para o seu sistema pensando no hoje e no futuro, estamos aqui para te ajudar. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque hoje nós estamos aqui na presença do Gustavo. Gustavo, primeiramente a NH te agradece a tua presença, agradece a Combil por ter te liberado para estar aqui com a gente e, por favor, se apresente aí para quem não te conhece. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo, sou diretor comercial da Combil e a gente vai discorrer um pouco mais do que a gente faz e contar um pouco aí dos desafios e dos benefícios que a gente pode trazer. A gente tem um quadro então para começar. Vamos lá. Que é um negócio pra galera ficar feliz, já tá aqui com a gente. E você vem o que vem na tua cabeça, o que o teu coração quer falar. Tome cuidado que lá vem a primeira. Pode ir? Manda. Caldeira. A biomassa, né? Ou elétrica renovável também, com energia elétrica renovável também. Não esqueçamos dela. Tá bom. Fabricante de caldeira. Infelizmente, para alguns nichos e portes, ainda faltam opções no Brasil. Como tu vê o operador de caldeira? Acho que é uma peça-chave importante aí na operação, mesmo que ainda hoje a gente já tenha uma automação bem evoluída, mas ainda importante. E o inspetor dessa caldeira? Acho que super relevante para segurança operacional e para performance. Então, necessário. Tu é engenheiro mecânico, né? Sim, senhor. Como tu vê, então, um instrumento da caldeira? Qual tu mais gosta? Em relação a instrumento, talvez a medição de nível, extremamente relevante, mas se a gente olha um componente importante desse parque todo da caldeira, eu diria que é a alimentação da biomassa. Sem ela, nada funciona. E quando você citou ali na questão do operador, uma palavrinha-chave, automação. O que te remete? É o futuro. É o futuro. Expectativa de um dia a gente poder avançar mais com a automação e ter, expor menos o operador ali, as pessoas a lidar com a caldeira. Então, o futuro? No automático. Boa. E vendas? Como que o Gustavo, que é da área comercial, pensa quando fala em vendas? Bom, na minha visão, vendas é um misto de mapear, de estratégia, de persistência. Então, acho que a hora que você junta tudo isso, você acaba concretizando aquilo que você quer, que é a venda. E como tu vende, então, tudo isso para o teu cliente? Como tu vê cliente? O cliente é a razão da gente existir, né? Sem cliente, a gente não estaria aqui discutindo, a gente não estaria fazendo tudo o que a gente faz. Então, ele é a peça fundamental para que toda essa cadeia funcione. E o cliente, muitas vezes, do outro lado, ele quer saber essas próximas duas palavras que eu vou te falar, que tem uma relação de custo e qualidade junto. Custo é sempre a questão, né? Acho que o importante é olhar o custo não só como custo ali pontual, mas acho que ele vai muito além. Acho que a cadeia toda é o tal do TCO que a gente fala, que é o Total Cost of Ownership, que é olhar o tudo, é o CAPEX, é o custo, é a disponibilidade, tudo isso é custo. Eu achei que quando tu fosse falar um acessório, eu achei que tu ia falar um medidor de vazão. Mas sem o SAB, não tem biomassa. Não tem biomassa na caldeira, não tem o que medir. Então, ele passa a ser o mais importante. Legal. Não, só uma curiosidade, porque... Não, mas uma vez que você tem a alimentação da biomassa funcionando, cara, o flow meter tem que estar lá, senão não fatura. Ok. E então, começando o episódio, contando um pouquinho sobre a vida do Gustavo. Quem que é o Gustavo, onde que ele nasceu, cresceu, estudou. Bom, vamos lá. Eu sou do interior de São Paulo, moro em São Paulo, capital, já há 20 anos. Estudei engenharia, mas nunca, desde a minha infância e desde a minha época de colegial, nunca imaginei que eu ia trabalhar na área em que eu atuo. Tudo acho que foi muito que... meio que por acaso, meio que foi construindo esse presente de hoje, mas foi construindo assim com o tempo e com os acontecimentos. Mas eu fiz engenharia porque, primeira coisa, eu não tinha um sonho de ser engenheiro.
né, cara, para mim eu tinha uma aptidão mais com exatas do que com humanas, então vou para onde? Vou para engenharia. A realidade de muita gente. E na época, era uma época que, não sei se vocês se lembram, né, vocês são acho que mais novos que eu, falava-se muito da telecomunicações, então era o curso da moda na época, né, engenharia elétrica e telecomunicações. E eu falei, não, vou fazer esse negócio, porque todo mundo está falando, né? E aí eu passei na FEI, né, fiz engenharia na FEI, em São Bernardo, e lá tem um ciclo, né, um ciclo básico de 3 anos de engenharia, e aí você passa a ter a oportunidade de conhecer um pouco mais das matérias, né? Elétrica, mecânica, civil acho que não tinha no básico. E aí eu tive elétrica 1, elétrica 2, falei, esse negócio não é para mim. Eu tenho que enxergar as coisas. O que eu não enxergo, eu não acredito. E aí foi quando eu fui para mecânica plena, né? E ali naquela fase final de faculdade, procurando estágio também, assim, sem muito critério. Eu queria fazer um estágio numa empresa legal. O mais acho que relevante foi na Scania, trabalhei 2 anos na Scania como estagiário, numa área que sinceramente aprendi, mas não era uma área que eu gostava, que nossa, que legal trabalhar com isso, né? E aí eu me lembro que acabou o curso, não fui efetivado, fiquei chateado como todo mundo que não é efetivado, né? Putz, não fui efetivado na Scania, tal, baita empresa. Enfim, e aí comecei a participar de processos seletivos. E aí apareceu lá uma oportunidade, uma empresa chamada Icara na época. Cara, entrei no site, nem falava muita coisa da Icara, cogeração e tal, né? Lembrava da faculdade, mas vou participar aí. E acabei entrando, né? Então eu comecei na Icara, que era uma empresa que fazia mais ou menos o mesmo modelo de negócio que a gente faz hoje na Combio, mas focado em fazer cogeração a gás, geração de energia elétrica a gás e geração de água gelada para gerar frio a gás. Tudo isso porque a gente fazia parte do mesmo grupo de uma distribuidora de gás, São Paulo. Então o foco era fomentar o mercado de gás e trazer mais consumo de gás para gerar energia. Ali eu passei 3 anos e pouco, 4 anos. A empresa ela foi desinvestida pelo acionista principal. E aí foi a primeira transição minha de carreira, né? E assim, antes disso, né, comecei a trabalhar com aquele negócio, mais em aplicações, né? Não que eu tenha um baita skill comercial, mas acho que eu evolui demais, mas na época eu era super travado, tímido. Então eu era um cara de aplicações, né? Até o dia que meu gestor falou, cara, vai lá no cliente, apresenta. Nunca tinha ido, lembro, a gente nunca esquece, né? Cheguei suando lá para apresentar uma proposta, etc e tal. E aí acho que eu comecei a ir um pouco mais para o técnico comercial e não só para o técnico, mas aí nesse momento de desinvestimento eu recebi um convite, fui para a Cummins, trabalhei na Cummins, a mesma que faz motor a diesel para o setor automotivo. Quase na Scania. Quase na Scania, você vê, né? Tinha algo me levando de volta ali, mas muito focado na geração, no segmento de gerador de energia a gás. Porque já era a área que eu trabalhava, uma área que tinha desafio no Brasil para conseguir avançar e vender, são máquinas mais caras, era um outro propósito. Ali na Cummins eu fiquei mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos, também numa área de aplicações, mas eu que tocava. Foi uma experiência muito legal, porque eu tive um gestor no Brasil, daí ele se desligou e eu fiquei mais 2 anos e meio respondendo direto para um americano, nos Estados Unidos, então isso me expôs muito, né, para fora, né, meu inglês melhorou demais, hoje já deu uma pioradinha, porque eu não uso tanto, mas foi a melhor época minha de inglês, e eu pude meio que me sentir, cara, eu sou o dono desse negócio e faço, porque não tinha ninguém, não tinha um gestor aqui no Brasil, certo. Então, cara, eu fui desenvolvendo a minha maneira, e a gente conseguiu fazer 1, 2 negócios, que foi até assim, meio que um marco para a área, que já não vendia há muito tempo, e aí quando eu recebi, até então eu não tinha uma carreira de gestão ainda, e foi quando eu recebi um convite para voltar para a Icara, que já se chamava Ecogen, né? Então a Icara ela foi vendida. Mas já tinha outra cara, né? Já era o mesmo modelo de negócio, o mesmo foco um pouquinho mais abrangente. Mas né? Só no gás? Não só no gás. Então foi aí que mudou. Tá. Né? Então a empresa foi vendida, né? Entrou um grupo de acionistas, o executivo principal continuou como sócio inclusive. E aí a empresa ela expandiu um pouco mais o leque para atuar não só com gás, mas para o que funciona melhor para aquele cliente. Que eu acho que o provedor de solução tem que ser isso. Né? Não é vou te empurrar a minha tecnologia. Cara, funciona. Então essa é melhor. Não funciona, então essa talvez não seja melhor.
E aí o foco da Ecogen na época era fazer algo similar, mas olhando chillers elétricos ao invés de chiller a gás, né? Às vezes geradora diesel quando era só para operar em emergência e não para operar no dia a dia. E aí eu fui convidado para voltar, né? Era uma primeira oportunidade como gestor, então foi a primeira cadeira minha de gerência com equipe. Um baita desafio, porque eu sempre fui muito hands-on, cara, fui sempre muito dedicado e eu gosto muito de fazer, e quando eu entro de cabeça, a hora que eu percebo, já passou o horário e tô lá. Então foi um desafio muito grande para mim virar essa chavinha. Que ano foi isso? Isso foi em 2011, 2012, mais ou menos. Então o desafio foi esse, né? Delegar. Deixa eu te perguntar, desde quando você comenta que ali entrar na faculdade já foi uma grande escolha, né? A faculdade de engenharia mecânica, que você fala que tava em alta, você teve uma escolha ali. Depois você passou então para estágio, você teve uma frustração ali de não efetivação ali, e você trilhou alguns caminhos aqui, apontando alguns talvez já desafios que já encontrou no meio do caminho. E agora citou um outro dessa de delegar. Dentre todos esses, qual que mais te marcou? Olha, até esse momento, eu diria que teve aquele primeiro desafio de estar no cliente, né, que eu nunca tinha tido até então, era muito novo. Mas eu acho que depois dele, acho que mudar essa chavinha para fazer a gestão, né, até, né, por toda a minha história, pela minha criação, né, sou um pouco rígido, sou um pouco régua alta, sou um pouco perfeccionista, detalhista, e foi difícil. Foi difícil, assim, ainda tenho desafios nesse sentido, acho que melhorei muito, mas acho que eu diria que até esse momento foi o desafio da gestão. Era maior. Não, vocês podem continuar. Não, eu tô agora no bastidor. Vou continuar aqui, então. Não, segue, e aí, depois dessa função aí de delegar? Então, entrei como gestor, né, aí, como eu falei, a gente expandiu o leque, a gente passou a atuar não só na indústria, em shopping, com diversas soluções, então a gente fez muitos projetos de água... Ecogen. Pela Ecogen. Muitos projetos de água gelada para shopping, para muita geração a gás para edifício corporativo em São Paulo. Mas nessa daí nessa transição, tu estava como gerente... Gerente comercial. Já tinha mudado a chavinha para um comercial, mas que no final, o nosso comercial, desde aquela época até hoje, ele não é um comercial puro. Tem venda técnica envolvida, é uma venda consultiva, né? Você sabe bem como é que funciona isso. Todo mundo que senta aqui é essa realidade, tá? Ninguém é o que vende caneta. Ninguém é um vendedorzão de produto, não, né? Então, todo mundo é vendedor de solução, de conceito, de uma ideia. É isso aí. De um propósito, né? Todo mundo que vem aqui é essa realidade. Então, acabou que, né, era uma chavinha mais comercial, mas ainda tinha de tudo isso, né? Um pouco mais essa parte técnica. E ali eu fiquei por mais 7 anos, né? Então eu vim evoluindo, aumentando a equipe, e eu vim também, né, sendo reconhecido e subindo um pouco mais, né, a minha graduação no organograma, vamos dizer assim, né, me tornei superintendente comercial. Antes disso, né, então logo que eu voltei, deu 1 ano, a gente passou por um outro M&A, né, foi quando a Mitsui, um grande conglomerado japonês, adquiriu a companhia. Então, mudança cultural absurda. Enfim, foi uma grande mudança para a empresa, e que passados-se 2013, passados 6 anos e pouco, aí eu acabei, já achei que tinha vencido talvez o meu prazo ali, e acho que precisava de novos desafios, dar uma oxigenada. E mais uma vez, como sempre, graças a Deus, todas as minhas transições foram convites para vir e não convite para sair. Eu queria fazer um gancho aí, lógico, quando tu tens uma cultura de uma multinacional, a gente sabe que tu vinha de um negócio mais flexível, onde a cabeça era mais aberta para oportunidades, e quando tu tá numa multinacional dessa, a regra é essa. E para te mudar isso, meu amigo, é muito difícil. Enfim, cada empresa é uma empresa, mas a gente vê isso. E só acho que foi legal, porque eu também pude entender que tipo de empresa eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar na empresa de dono ou na multinacional, gigante. Que tem que andar na linha. É isso que... Não que a gente não ande, né? Não, eu sei, só que tu consegue negociar. Mais flexibilidade. Isso. Eu queria só fazer um gancho, que tu falou um tema aqui bastante relevante, que isso tem a ver com o teu crescimento pessoal e vale muito esse complemento para o pessoal que está assistindo. Então, se nós fosse olhar o Gustavo, que tu falou que melhorou, então tu é aquele cara perfeccionista, é a linha mesmo, né? E isso provavelmente foi toda a tua carreira, por muito tempo.
quando a gente está numa posição de gestor, não que a gente não queira fazer o correto, mas existem as negociações para um caminho saudável de relações. E eu queria que tu falasse um pouquinho, só um pouquinho, de como tu se moldou essa liderança. Esse caminho. Porque onde é que eu tô querendo chegar? Sabe aquela pessoa que essa pessoa vai trabalhar sozinha. Sim. E eu queria que tu falasse desse aspecto. Porque nós aqui não estamos vendo isso. Como é que tu virou isso, o teu mindset? Bom, acho que foi necessário, né? E acho que o que eu tentei aprender e entender é que a gente tem que chegar lá, beleza. Temos que chegar lá, né, com certos parâmetros, né, de qualidade, etc, etc. Mas cada pessoa funciona de um jeito, né? Tem a pessoa que, cara, ela é mais detalhista nisso, tem a pessoa que não é tão detalhista nisso, mas ela é melhor aqui. Então, eu tive que aprender a lidar, né, com essas diferenças de características de cada um da equipe, né, tentar potencializar, né, e ainda é um desafio, tá? Porque acho que a gestão é um desafio eterno e a gente só vai melhorando e nunca tem fim, né? Mas tentar potencializar aquilo que cada um tem de melhor, mas chega em certas situações que você tem que olhar e entender, pô, o mínimo necessário que eu preciso para chegar lá da maneira que a gente tem que chegar. Essa pessoa tem? Não tem. Se não tem, e aí é hora de, às vezes, fazer alguma mudança um pouco mais drástica, mas eu tentei me flexibilizar um pouco nisso, ser um pouco mais compreensivo nesse sentido e tentar absorver um pouco mais essas diferenças e tentar lidar melhor com elas, né? Lembrando que cada pessoa é uma pessoa, as pessoas não tem 4 ou 5 Gustavos na equipe, né? Então, acho que foi um pouco nessa linha aí. Muito legal você ter trazido isso, Ricardo, porque eu acredito que pode ser a realidade de muitas pessoas que estão nos assistindo estarem numa posição tal como a do Gustavo esteve na época de gestor, ou ainda que já passaram por essa situação e estão relembrando agora os momentos, ou ainda que vão passar. Mas também que não necessariamente a gente foque e entende como só o gestor que tem essa obrigação de saber lidar, de saber gerir, mas que nós, como qualquer área da profissão, qualquer setor que esteja, a gente consiga ter uma maior, talvez, empatia com quem está do lado, saber até agir mesmo como gestor, mesmo não sendo exatamente, de fato, no setor de gestão. Bom, então, na última empresa que a gente estava falando, então você assumiu esse cargo de gestão. Acho que a gente estava falando no sentido que você sempre recebeu daí novos convites? Sim, sim. E daí qual foi o posterior aí? E aí, foi justamente a passagem para a empresa a qual eu atuo hoje. Então, em 2020, eu já estava então numa fase, e acho que é algo muito legal também, acho que fiz bem esses últimos 12 meses, um período que estava sendo difícil para mim, né? Eu não estava muito feliz, realizado com o que eu estava fazendo, mas o que foi muito positivo na minha saída, a minha equipe jamais percebeu. Foi surpresa para todo mundo, né? Então, às vezes, como gestor, a gente também tem que ser, né, um filtro de bucha, né? Cara, você está ali, vendo um período, está complicado, tem uma pressão acima, acho que é função nossa também saber filtrar, né? E não só bypassar isso para a equipe como um todo. E, cara, tá vivendo um momento complexo e ninguém percebeu, né? Não deixar transparecer isso. Como assim? Tá saindo, né? Pois é. Então, assim... Mas eis quando eu mudei para a Conbio, né? Mudei para a Conbio exatamente no auge da pandemia, né? Uma série de entrevistas online, inclusive. Processo longo, começou um pouquinho antes da pandemia e foi terminar aí no pico da pandemia da primeira cepa, né? Em agosto, foi quando eu fui para lá. Fui também, né, para uma posição de diretor comercial. A Conbio, na época, ela vivia um momento de estar profissionalizando, né? O profissionalizar aqui entenda-se como os sócios fundadores fazer uma transição, né, de executivo para alguma outra posição e trazer executivos de mercado para tocar aquela posição específica. Então eu fui o primeiro, né, a ser testado, vamos dizer assim, assumi uma cadeira super importante de um dos sócios fundadores, que é o Paulo, para tocar a área comercial. Então ele que tinha tocado até então, construiu um baita negócio, né? E até aquele momento a gente estava com mais ou menos 300 a 400 toneladas a hora já de caldeiras a biomassa operacionais, né? Então eu montei do zero tudo, né? Então foi legal, porque eu pude trazer muito da minha bagagem, da minha experiência, do meu jeito de fazer, tive muita liberdade para fazer assim, e o que me brilhou os olhos para vir para a Conbio, uma das coisas, né?
Primeiro, acho que o propósito da companhia, né, o foco da companhia, o nicho que ela atua, que eu acho que é um nicho que só vem crescendo e vai crescer cada vez mais. O tal de trabalhar em empresa de dono, né, isso é muito legal, eu gosto dessa agilidade, flexibilidade, abertura para a gente discutir isso e aquilo e não ter aquele regramento super definido, engessado, que às vezes prejudica também no fechamento de negócios, né? Então a Conbio tem muito disso, desde que seja bom, né? Mas a gente tem essa flexibilidade. Mas voltando, então foi quando eu comecei, montei a área, né? Comecei a montar a equipe, também um desafio, né? Montar a equipe, porque nessa área de venda técnica, venda consultiva, é muito difícil você entender qual que é o melhor ponto de equilíbrio entre o skill comercial e o skill técnico, né? O skill muito técnico, ele não tem, né, falta coisa para ele dar tração na negociação, mas também o skill comercial. O cara só comercial não passa a confiança que tem que passar, a gente vende confiança. Então, é um baita desafio encontrar o ponto ótimo desse equilíbrio. Mas hoje a gente está com uma equipe pequena e acho que não vamos ter uma equipe grande. Né? Nossa equipe hoje tem 4 ou 5 pessoas, estamos contratando mais uma para atender todo o Brasil. E ainda em processo de formação, né? Acho que cada um ali com o seu skill. E isso hoje te colocou nessa posição? Como que tu tá hoje? O que é o hoje? O que é o Gustavo hoje na Conbio? Para te fechar esse tema. Hoje eu tô como diretor comercial, como sócio também, né? Então uma outra coisa legal foi que eles sempre tiveram essa cabeça, né, a mudar essa chavinha de trazer mais engajamento dos executivos que vinham para a companhia e os tornando sócios, né? E acho que mesmo que a pessoa tenha um pouco do espírito de dono, que a gente sempre fala e tem que ter, né? Eu já tenho isso meio natural, mas a hora que você se torna sócio, aí esse negócio ele enraiza mais ainda, porque, cara, não é só fazer a sua caixinha. Olha o todo. O todo vai gerar o resultado que, cara, vai entrar lá de alguma maneira para você, seja bom, seja ruim. Né? Então, hoje é isso. Hoje tu faz parte, então, do quadro societário da Conbio? Quadro societário da Conbio. Legal. Pô, uma informação bem legal aqui para nós, ó. E para todo mundo que está assistindo, ó, bem interessante. Bem minoritário, tá? Só mas é uma, vamos dizer assim, é uma estratégia legal da Conbio. Isso chama atenção, isso chama atenção também da NH, chama atenção de outros empreendedores, chama atenção de muita gente que assiste, que é um negócio de dividir a cesta. Isso é bacana. Eu queria fechar essa pergunta sobre você, que tu respondesse o seguinte: qual foi o desafio assim mais bucha que tu já resolveu, assim, que tu pode falar também, né? Aí já trabalhando na Conbuilding, né? Cara, assim, a área comercial, né, diferente da área operacional, as buchas não são tão relevantes e tão grandes, muitas vezes, né? Ou um negócio assim que, pô, esse aqui foi... Fechou um negócio, um negócio... O negócio que tu via assim, ó, pô, ele tava difícil, houve muitas, todas as estratégias, tipo, tu teve que encaixar a estratégia certa, isso chamou muito atenção. Cara, eu acho que um projeto que a gente fechou, né, que se divide em 2 plantas, acho que foi algo bem legal, assim, acho que marcou muito para mim, né, porque foi logo no meu início na Conbio e a ponte, né, eu acabei fazendo, então de cabo a rabo, vamos dizer assim, né, criei a abertura e a gente entrou tardíssimo no processo, né, a gente já estava atrasado, nem proposta tinha, todo mundo já estava ali já. E no final, né, a gente conseguiu ser bem sucedido, a gente fechou o negócio, mas não para aí. Né? O negócio é fechado depois que se assina o contrato. E a fase de contrato foi uma fase extremamente desafiadora. Cada hora, né, cara, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e umas demandas. Então, assim, foi um processo que marcou pela demanda que gerou, né, e pela representatividade hoje na própria Conbio. Né? A gente conseguiu aumentar muito, né, o tamanho da companhia em termos de tonelada hora e faturamento, etc e tal. Então, eu diria que não foi uma bucha, mas foi um marco muito interessante, assim, que eu vivi dentro da Conbio. E para quem quer saber, especialmente eu, da onde que vem Conbio? De onde que vem esse nome? Essa é uma pergunta que esses dias eu falei, pode ser que me façam essa pergunta. Eu falei, deixa eu tentar entender. Não tive tempo, mas muito provavelmente, né, o bio de biomassa e o com de combustível, né, acho que talvez conta um pouco da origem da empresa. E vou falar brevemente aqui, né, a Conbio
não participei do início, mas conversando com os sócios eu fui entender um pouco melhor. Ela não nasceu com o propósito, né, com a ideia de vender vapor, de entregar o vapor renovável para o cliente. O foco dela lá em 2008 era vender pellets para outros países. Né? Então essa foi... Olha só, pellets de madeira? Esse foi o plano original, né? E aí, sócios, se eu contar algum detalhe aqui que está errado, vocês me perdoem, né? Mas enfim... então, esse foi o objetivo principal, eles estavam nos enrolando nesse objetivo, nessa direção, quando, né, a Europa viveu um momento de, cara, era para estar frio, não fez frio, demanda de térmicos caiu e o preço de pellet despencou, né? E aí talvez tenha clicado a chavinha, opa, esse negócio talvez, né, tenha muita volatilidade. Mas acho que em toda essa investigação, todo esse trabalho que foi feito, eles entenderam, opa, não tem uma oportunidade lá, mas tem uma oportunidade aqui, agregando mais valor. E aí que clicaram a chavinha de, cara, não vamos vender biomassa, combustível, vamos entregar o vapor lá no coletor do cliente, que é aí que a gente agrega valor. Então, por isso que eu acho que o Combio vem desse combustível, biomassa, algo nesse sentido. E nessa origem estratégica, as florestas são da Combio? A gente atua... Lá atrás. Então, lá atrás, assim, hoje, né, vou dizer assim, de alguns anos para cá, acho que a Combio ela sempre atuou, né, já como fornecedora de vapor, numa estratégia bem diversificada de supply de biomassa, né? A gente sempre olhou para esse mercado não como um mercado de cavaco de eucalipto, e muito na linha dos subprodutos agrícolas, né, o que sobra no campo, e é assim que a gente veio crescendo. Num dado momento a gente também diversificou para ter floresta, né, para comprar ativos florestais e atuar nessa cadeia toda. Né, logo que a gente entrou com o primeiro projeto grande, essa foi a virada que aconteceu. Então a gente tem hoje uma estratégia meio que multidisciplinar. Então a gente atua no florestal, né, tendo florestas e executando toda essa cadeia. A gente atua na originação de subprodutos, né, no mercado, cavaco de serraria, serragem, casca de arroz, entre outros, né? E também produzindo biomassa através de subprodutos mais, como eu posso dizer, mais brutos. Vamos ter muita coisa para falar sobre isso. Enfim, e onde que a Combio atende? Qual que é o mercado? Onde que ela está situada aí? Fala dessas regiões que vocês atuam. A Combio, ela atua em território nacional ainda, né? A gente pensa em ir para fora, mas algo ainda para daqui 2-3 anos. Por enquanto estratégia Brasil. Mas aí para fora América do Sul ou fora Europa, Estados Unidos? Não definido ainda, tá? Okay. Tem uma certa preferência, mas acho que eu nem posso comentar aqui, infelizmente, me perdoem. Mas, então assim, Brasil, todas as regiões, né? A gente não tem plantas, infelizmente, ainda em todos os estados. Lógico que quando a gente olha o Brasil, né, a caldeira biomassa, principalmente, ela conversa muito com o contexto daquela região em termos de o que tem de oferta de biomassa. Tem região que não tem biomassa. Sim. Então, se não tem biomassa, não tem projeto. Ou se tem biomassa e não tem indústria, também não tem projeto. Então, a gente atua no Brasil todo, segmento industrial, né? Lógico que existem alguns segmentos industriais que são mais termointensivos, vamos dizer assim, e outros mais eletrointensivos. A gente foca nos termos-intensivos, que são a indústria química, a indústria de alimentos e bebidas. O setor sucroalcooleiro, ele também, mas ele já tem desde seu início, né, a geração do vapor e até da cogeração de energia elétrica como parte do seu negócio, então não é tanto o foco. Tem a indústria de pneus, que mais? Tem uma série de segmentos. Eu digo que onde tem vapor, onde tem não só vapor, mas ar quente, gás quente, fluido térmico, a gente pode atuar. Legal. Mas falando que eu quero engatar a próxima pergunta para quem está nos assistindo, o escritório da Combio, onde é que ele se localiza no Brasil? A nossa matriz fica em São Paulo. Então ali é onde fica o corporativo, fica a diretoria, fica a nossa engenharia, a área de projetos, né? O pessoal acaba usando ali como base. Lógico que quando tem um projeto em implantação, o pessoal está, né, direto no campo. Tem um corporativo de operação e manutenção e as outras áreas de apoio, mas as nossas unidades industriais acabam ficando dentro do próprio site do cliente, né? Então a gente tem lá uma cadeira de vapor no cliente X, no Y, no Z,
Então, e cada unidade dessa tem lá 20 a 30 pessoas, então a nossa base é lá, mas as unidades produtoras estão aí espalhadas pelo Brasil, dentro do quintal do cliente, como eu costumo dizer. Enquanto o pessoal comenta nos comentários aqui no chat, interagindo com a gente de onde estão falando, em quais estados que você pode citar que a Combio tem essas plantas instaladas? Vou falar do norte para o sul, a gente está no Pará, a gente está em Minas Gerais, São Paulo é a maior concentração, é onde a gente tem a maior capacidade instalada, a gente está no Paraná, a gente está no Rio Grande do Sul. Acho que é isso, pelo que eu estou lembrando. Vamos botar uma planta em Santa Catarina. Estamos tentando. E qual é o carro-chefe de vocês? O que é o verdadeiro produto? Bom, a Combio, né, então ela se posiciona hoje como uma empresa de energia térmica renovável, a principal hoje do país, no modelo de negócio. Vocês são o maior player? A gente, em capacidade instalada, é a maior empresa hoje. Legal. A gente tem a gente acaba 2024 com quase 800 toneladas a hora em caldeiras só biomassa, fora as caldeiras a gás ou óleo que a gente assume como backup para funcionar nas indisponibilidades. Então a gente atua nesse segmento fornecendo vapor renovável para o cliente, né? E como é que funciona isso? A gente não é uma empresa que faz projeto turnkey, a gente não é um EPCista, a gente não vende projeto. A gente vai lá, contrata todas as tecnologias disponíveis no mercado, né? Sempre o que há de melhor, porque do outro lado eu estou firmando um compromisso de 5, 10, 15 anos, é um casamento. Né? Confiabilidade, então a gente tem que ser muito régua alta, né? com o conceito da planta, não dá para aceitar qualquer coisa. A gente coloca o capital próprio da companhia, a gente implementa, então tem equipe própria que faz toda a gestão da implantação, depois entra para operar com equipe própria também, e toda a cadeia de suprimento de combustível a gente acaba fazendo também dentro de casa, tem uma diretoria específica para isso, e ela quem define a melhor estratégia para um caso ou para outro. E aí, né, o energia térmica renovável aqui ele é amplo, né? Então nosso carro-chefe hoje, respondendo a sua pergunta, é o vapor. Então hoje a Combio ela tem plantas de geração de vapor, mas a gente olha muito também para oportunidades de geração de ar quente, de gás quente, aquecimento de água, então tem processos que ao invés de usar o vapor, usa água quente, e também fluido térmico. Né? São projetos que estão em desenvolvimento, a gente não tem nenhum case ainda operacional, mas é um nicho que a gente olha também. Legal. E como isso é vendido? É vendido pelo energético entregue. Então a relação nossa com o cliente, né, vamos falar assim, o limite de bateria ali. Primeiro que ele me cede um espaço para a gente implementar todo o sistema, e aí a gente tem ali uma fronteira onde ele me devolve o condensado, ele me devolve a água bruta ou a água tratada, ou ele me devolve já tudo isso misturado, como alimentação de caldeira, ele me entrega a energia elétrica, a gente de volta entrega o vapor, e ali eu sou medido pelo vapor que eu entreguei e pela qualidade desse vapor, né? Se ele atende pressão, temperatura, conforme acordado. É tão simples quanto isso. Não é tão simples, parece simples, mas não é. Para ficar bem claro, então, o cliente final da Combio, para a gente deixar bem claro, ele não é só o cliente que precisa de vapor final no seu processo, mas ele é aquele cliente que quer o vapor sem enfrentar alguns desafios com a biomassa. Exato. Bom, muitos clientes, né, muitas indústrias do Brasil já tomaram essa decisão, né, de entrar, né, de fazer a migração do fóssil para o renovável, né, nesse caso a biomassa, e eu tenho certeza que muitas delas enfrentam até hoje desafios desde a cadeia de suprimento, tá? Então é um mercado que não é regulado, tem muitos desafios ao lidar ali com o fornecedor do combustível, do cavaco, seja lá qual for o combustível, desafio comercial, desafio de quebra da cadeia de suprimento, volatilidade de preço, muita volatilidade, né? E tem um outro desafio, você venceu esse desafio, legal, aí você chega com a biomassa, cada hora ela está de um jeito, hora ela está mais úmida, hora ela está mais seca, hora ela tem granulometria X ou Y, hora tem pedra no meio da biomassa, né? Então, é uma utilidade que quando você a faz com biomassa, vira uma segunda unidade fabril, dentro da unidade fabril principal. Uhum. Né? Por que o cliente vai despender energia, tempo e preocupação fazendo uma segunda atividade, sendo que ele tem uma atividade principal? Né? Então, acho que essa é uma das propostas de valor que a gente traz, cuida do seu negócio, né? E a gente cuida do seu vapor aqui, que é ultra relevante,
Mas deixa que a gente olha para trás aqui, a gente resolve a sua vida nesse sentido. Eu quero puxar agora, né? Eu quero puxar para a NH e eu quero entender o seguinte. Como que vem essa demanda para vocês? Quem que dá esse balanço térmico para vocês? Isso geralmente é o cliente? Como é que funciona isso dentro da Combil? A gente acaba, Ricardo, atuando meio que a gente não olha muito da distribuição do vapor para frente. Do coletor para frente, isso acaba sendo uma demanda, isso é uma realidade do cliente, a gente não olha. Então a gente sempre trabalha com a informação que o cliente nos dá. Né? E a gente tenta cruzar informação, porque muitas vezes a gente se depara com situações, acho que a maioria delas, né? O cliente não tem medição do vapor. Né? Não tem. Né? Raramente tem. E aí é um achismo. O sistema térmico sempre foi o secundário. Ele está sempre focado no produto. Exatamente. É o que a gente... Acho que são raras as vezes que a gente vai numa indústria e olha uma central de geração de vapor, mesmo a gás, hiper bem cuidada. Tem casos, mas geralmente não é a prioridade. Então a gente trabalha com a informação que o cliente nos dá e a gente cruza muita informação. Legal, você consome 20 toneladas hora média? Então me passa o quanto você consome de gás. Deixa eu ver se essa coisa se conversa. Se conversa? Legal, então de fato é 20 mesmo. A gente sempre tenta ter um cuidado muito grande para não colocar uma capacidade adicional que o cliente precisa. Isso onera demais, né? Então, às vezes o cliente tem ali 50 toneladas a hora, porque em algum dia lá atrás ele consumia tudo isso, e aí ele veio fazendo projetos de eficientização com uma ANH, diminuindo o consumo de vapor para produzir o vapor deles. E hoje ele não consome mais 50, ele consome 30 de média. Por que eu vou colocar 50? Né? Do ponto de vista de resultado para a companhia, quanto mais investimento a gente coloca, melhor. Mas a gente tem esse olhar, né, de se preocupar com o ponto ótimo, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista comercial. Não adianta colocar uma caldeira, né, superdimensionada, vai custar caro o vapor para ele. Então, mas resumindo, a gente trabalha com a informação que eles nos passam. Então, tu vê interessante uma parceria com a NH, então, para atender esse cliente e saber, antes de tu sair fazendo qualquer loucura aí, contrata aqueles caras lá, eles vão te ajudar? Acho que não só para isso, né? Acho que temos vários ângulos aqui de parceria. Boa, show de bola. Porque complementa mais como que é esse serviço da NH, né? Então tá. Então, ir junto com a Combil, quem está se comunicando com a gente aqui através da Combil, a gente consegue junto com a Combil, a gente vai para a planta, estuda a planta, o sistema térmico do ponto de vista de entregar vapor, devolver condensado, o que a gente tem para otimizar, o que a gente tem para melhorar. Ou, melhor ainda, realmente a gente vai baixar para 30, mas realmente temos que colocar a caldeira de 50, porque em 1 ano e meio eu vou chegar nas 50. E ficar toda hora fazendo um projeto, uma caldeira nova, que é uma logística grande, é caro. Então, lógico, isso deve ser previamente acordado, e se previamente acordado é bom para todo mundo, certo? Perfeito. Então é aqui que a gente soma forças para ajudar a Combil e ajudar você, cliente, que vai usar desse vapor. E isso é inteligente para todo mundo, porque se torna uma parceria, uma união mais saudável. Porque quando a gente está com o número correto na mesa e todos os pontos são muito bem esclarecidos, as expectativas são alcançadas. E isso é bom para todo mundo. Então, nós conseguimos ajudar você, usuário da caldeira da Combil, você que compra a caldeira da Combil, e também a Combil conseguir fazer um excelente negócio e atender melhor. Essa é a mensagem. Sobre a abordagem, então, nesses clientes, tem alguma diferença em abordagem de empresas multinacionais para aquelas que não são? Acho que a abordagem em si, do nosso lado, ela acaba sendo similar, mas a gente vê diferentes dinâmicas, né, quando a gente, né, lida com as multinacionais versus a empresa nacional. Acho que não tem bom e ruim, cada um tem desafios e prós e cons. Geralmente os processos, né, com as multinacionais, eles são menos céleres, às vezes mais demorados, são muitas instâncias para se passar, isso às vezes chega até, né, num nível global, né, porque o tamanho do contrato, etc, etc. E um driver, né, lógico, sempre de redução de custo, mas a descarbonização é um driver muito importante para esses caras, né. Quando a gente olha a indústria nacional, a descarbonização ela vem se tornando importante, né? Não digo que não tem, lógico, tem empresas que não olham muito para isso ainda, mas vão vir a olhar. Mas às vezes os processos tendem a ser um pouco mais curtos, né? Porque às vezes facilmente você consegue acessar o tomador de decisão, mas o desafio, né, quando se fala principalmente em empresa de dono, a pessoa física ali que é dona, às vezes é difícil mudar a cabeça no sentido, não, por que eu vou terceirizar
Por que eu vou pagar isso para alguém sendo que eu tenho dinheiro para comprar caldeira? Essa é a mentalidade, às vezes, que a gente lida. Então, acho que ambas têm desafios, mas são diferentes desafios. Gustavo, deixa a gente entender aqui. Como é que funcionam essas parcerias da Combil? Como que origina esses novos negócios? Como é que funciona isso aí? Bom, como eu comentei, a nossa equipe ela é pequena, né? Acho que é muito difícil a gente conseguir dar uma abrangência para todo o território nacional. Sim. Com 4 pessoas. Diria que impossível. Você pode ter o mapeamento mais perfeito, e a gente está fazendo isso, mas é difícil. Então a gente sempre, né? Então assim, de uma maneira macro, a gente tem aí 50% do que a gente, né, origina de leads, são projetos que a gente originou de alguma maneira, e os outros 50% chegam até nós, né, chega diretamente do cliente para a Combil, ou, né, uma outra linha que a gente tem fomentado cada vez mais é parceria. Né? E quem são esses parceiros? São empresas que atuam no mesmo nicho, né, de indústria, no mesmo tipo de cliente, buscando coisas complementares, né, e que a gente pode se ajudar. Né? Então, sei lá, pegar um inspetor de caldeira. O inspetor de caldeira, ele tem ali um mapa, né, da onde ele pode prestar o serviço dele, né, de inspeção de caldeira. E de repente esse cara pode visualizar uma oportunidade de, opa, esse cara aqui ainda está no gás, está no óleo, está no GLP, acho que eu posso levar isso para a Combil. Traga que a gente vai fazer um negócio muito bom, ganha-ganha. Mesma coisa para a empresa de engenharia, mesma coisa para a empresa que fornece vários sistemas ou subsistemas para o vapor. Né? Então, acho que fica o recado aqui, inclusive para vocês, a NH, eu tenho certeza que a gente vai gerar muitos negócios a partir dessa conversa, em estando com clientes que, cara, tenha um pouco do perfil que a gente vai falar aqui, né? Um certo porte, o cara está no gás, está no óleo. Não tenha dúvida que se vocês trouxerem para nós, vocês ANH, vocês inspetores, vocês dentro dessa cadeia de suprimento de vapor, a gente vai fazer bons negócios e vai ser bom para todo mundo e todo mundo vai ficar feliz. Legal. Então, uma informação bem importante, você que está do outro lado aí, que está nessa cadeia de serviços, saiba que se o teu cliente estiver com dificuldade ou tem uma oportunidade, você vai encontrar, ligue primeiro para a NH, daí a gente liga junto para a Combil, beleza? É isso aí. É isso aí. Falando então sobre esses combustíveis, né? Você citou que, especialmente esses clientes que estão em caldeiras com a gás ou caldeira a óleo, para eles migrarem para biomassa. Qual é o principal tipo de biomassa que a Combil implementa nas suas caldeiras? Isso vai depender, Júlia, muito, né, da onde está esse cliente. Então, assim, se esse cliente está no norte, eu vou dizer que o portfólio de oportunidade, de possibilidades de biomassa é um. Se ele está no sul, é outro. Né? Vou dar um exemplo. No norte, a gente atua com cliente que consome caroço de açaí. Né? No sul, a gente está no cliente que consome casca de arroz. Né? No sudeste, a gente está em clientes que consomem tanto cavaco como bagaço de cana. Então, isso depende demais da região. É muito regional. E o regional não é uma macro-região, diria que é uma micro-região. Tá? É projeto, 100, 200 quilômetros ali, o que tem disponível, é nesse mix que a gente vai trabalhar. Isso vale tanto para esses clientes que preferem e que vão migrar para esse modelo de negócio, mas até para também quando a gente faz as nossas próprias implementações de caldeira, que é uma análise que deve ser levada em conta. O combustível tem ali perto? Não adianta às vezes colocar uma caldeira a cavaco se não tem cavaco ali perto. Então, isso é uma análise que tem que ser muito levada em consideração. Mas... Até um ponto, desculpa te cortar, acho que esse é um bom ponto que você trouxe. Né? É um cuidado que a gente toma e tem tomado cada vez mais, né? Principalmente nos últimos anos, em desenvolver o projeto desde a fase conceitual e o todo. Não adianta só a caldeira poder queimar aqueles combustíveis se você não tem um sistema de alimentação de biomassa que comporta aqueles combustíveis. Né? Então, a gente tem olhado, né, o suprimento ali dentro da planta de ponta a ponta com esse olhar. O que dá para queimar aqui? A, B e C? Então, ele vai ser desenhado e desenvolvido para queimar A e B e C. Não tem B? Então, não tem por que queimar B. Isso é muito importante nesse nosso mercado e essa flexibilidade, eu diria que é ultra relevante para a sobrevivência. Eu só acrescentando e deixando muito bem claro que a importância desse mix de combustíveis, né? Que a gente vê, acho que talvez muito mais clientes preferindo também esse mix de combustível para não ficar na fiusa só de um.
Daqui a pouco o preço não tá viável, não tá vantagem, consegue queimar outras coisas. Até resto de pátio, enfim. Não, e é assim que a gente, né, com essa flexibilidade, essa possibilidade de queimar 100% de um, 100% de outro, ou meio a meio, que a gente consegue trazer mais estabilidade de preços para o cliente. Isso é um baita atributo para quem quer uma caldeira biomassa, ele não vai conseguir isso no mercado operando direto com o cara que vende cavaco, e estabilidade de suprimento. Né? De repente você tem uma certa crise num determinado segmento ali que vai te trazer uma certa falta de subproduto e você pode queimar outro. Pode custar mais caro? Pode custar, mas não vai faltar o vapor. Isso é inteligente da parte de vocês. Quando a gente olha então os custos de uma geração dessa, como vocês já administram então essa parte de geração de energia elétrica, sendo que uma caldeira, essa base de combustível que tu falou, ela consome muito mais energia elétrica. Como que tu entende, então, versus isso, reais de combustível versus consumir mais energia elétrica, como a Combil vê isso? Como vocês se embaseiam nessa análise? De fato, né, quando a gente compara uma caldeira a biomassa com uma caldeira a gás ou a óleo, e aí a gente tem caldeiras de biomassa de grelha e tem caldeiras de leito fluidizado. Leito fluidizado é um degrau a mais aí, em termos de consumo de energia elétrica, mas mesmo as de grelhas consomem bastante energia a mais, né, que uma caldeira convencional, mas isso longe de ser, né, o empecilho para viabilizar o negócio. Né? O a mais aqui, às vezes, consumir 50%, 70% ou 100% a mais, mas no todo muda muito pouco. O benefício que o cliente tem ao sair do fóssil, né, sair do óleo, do GLP, do gás, que são combustíveis caros por gigacal, para a biomassa, isso paga e sobra esse consumo adicional de energia elétrica que a planta biomassa vai demandar. Sobra sim, então esse não é o ponto. Deixa eu entender uma coisa. Quando nesses contratos que vocês então estão indo para dentro da indústria do cliente de vocês, que vocês vão ter que participar junto desse complexo, o custo da energia elétrica é da Combil ou é do cliente? Como que é esse contrato? Isso é muito caso a caso, né? Se a energia elétrica é nossa, a energia elétrica está no preço do vapor, e se não é, não está. Então, cada negócio é um negócio. Cada negócio é um negócio. O que existe é sempre métricas de consumo de energia elétrica, então... Tanto faz. Para a gente, né, ser sempre o mais eficiente possível. Entendi. Então, em resumo de tudo isso que a gente falou, a mensagem que o Gustavo quer deixar aqui para quem está nos assistindo é, especialmente se você tem uma caldeira a óleo e a gás e não quer enfrentar nem os desafios que já tem propriamente com esses combustíveis e ver uma oportunidade de migrar para a biomassa pela redução de custo, mas não quer enfrentar todos os desafios que vêm juntos com essa redução de custo lá pela biomassa, é aqui onde é o cliente-chave da Combil. Exato. O que você gostaria de falar sobre dar esse recado para essa galera? Caldeira biomassa versus caldeira combustível fóssil? Cara, acho que tem uma série de elementos aqui para um lado e para o outro, né? Eu acho Só para complementar por quê? Porque isso é uma discussão que um prefere outro prefere outro. Eu quero saber do Gustavo. Cara, de fato, né, quando a gente olha, não estou falando da óleo, uma operação a gás, como operação, ela é muito mais simples, né? Talvez para um cliente que, cara, queira ter uma operação dentro de casa, ele, e não trazer nenhum terceiro, talvez o gás seja a melhor operação, porque é uma operação, ela é uniforme, ela não tem surpresa, ela quase que opera no automático, né? O operador está ali. Mais segura. O operador está ali porque, né, demanda-se ter, mas poderia trabalhar tranquilamente no automático. Uma operação óleo, ela já tem mais transtorno, muito suja, né? Você tem que manter o combustível num certo ponto ali. Quando a gente vai para a biomassa, de fato, né, se a gente olhar o cliente final fazendo A, B ou C, que seria a biomassa, é muito mais fácil do ponto de vista prático operacional ele ir para a caldeira a gás. Mas você tem uma baita vantagem quando você olha para a biomassa, que não só a redução de custo, mas você tem a questão da descarbonização, que é um tema que hoje está em voga e fala-se muito disso, ganhou acho que muita atração depois de 2020. Então, redução de custo, descarbonização, cara, por que não? Né? Uhum. Agora, acho que o caminho, né, o mais certo, não o mais certo, mas talvez
o caminho ideal para os clientes, né, que enxergam e conseguem entender esses atributos da caldeira biomassa, porém conseguem entender também os desafios e fala, opa, esse desafio, cara, eu já tenho meu desafio aqui no meu dia a dia, não vou trazer esse desafio. É aí que a gente pode entrar. Né? Então a gente consegue trazer todos esses atributos sem investimento e o cliente continua olhando para o negócio dele. Eu gostaria de falar de 2 desafios que esse cliente ele vai ter, que uma é uma própria também, a gente já falou em alguns episódios que o cliente, o dono em si, a gente entende que ele não tem uma obrigação dele ter conhecimento técnico sobre a caldeira. Só que ele tem que se cercar, quando ele opta em fazer por conta própria, se cercar de pessoas que tenham esse conhecimento, seja internamente ou contratando por fora. Então, em muitos casos, já é um primeiro desafio que eu vejo, é ele ter essa equipe interna que, de novo, tem que cuidar de um monte de coisa, é o gerente industrial mais a caldeira, é o supervisor geral mais o da caldeira. Então, a própria equipe interna dele um enfrentamento, um desafio mais que ele tem que ter uma pessoa qualificada que entende também da caldeira. E que nós, como sabemos, a gente não consegue saber de tudo ao mesmo tempo, a gente aqui é quase especializada só em caldeira, porque já é muita coisa. Então, ter alguém especialista ou técnico dentro da empresa já é um grande desafio. São raros, às vezes, os que a gente encontra e diz, esse cara aqui é bom, esse cara... A gente até fala pro dono, tu dá valor para esse cara aqui, que esse entende bastante. Se tu perder, tu vai ter que ligar para a Combio. E um outro desafio que a gente pode entrar nesse tema é dos operadores. Porque daí eu tenho essa biomassa que a gente falou que talvez numa caldeira a gás ou até a óleo eu não tenho essa operação, às vezes, tão qualificada, eu não necessito de uma operação tão mais técnica. Mas quando eu vou para biomassa, eu preciso ter gente capacitada ali. E te falando daí sobre esse custo a mais que o cliente, se ele topa fazer essa caldeira biomassa por conta própria, ele tem que ter esse custo de operadores, treinamentos, qualificações, claro. Na caldeira a gás também e óleo também teria. Mas a biomassa tem um desafio a mais, assim como a gente pode dizer. E como que tu vê os operadores? De modo geral, eles atuando tanto nesses clientes finais e como os operadores para a Combio, no caso. Acho que, só voltando até um pouco no comentário que você fez, acho que bem oportuno, né? O desafio começa lá na fase, quando o cliente opta por fazer por conta, na fase conceitual, né? Ele não tem muitas vezes, raras exceções, mas na maioria das vezes ele não tem o know-how e não tem uma curva de aprendizado suficiente para saber o que funciona, o que não funciona, se o fabricante da caldeira está colocando todos os elementos que precisam ser colocados ou não, e ele acaba comprando uma coisa e no meio da implantação percebe-se que não era bem aquilo e aí começa a entrar os aditivos, etc e tal. Então, já começa aí, né? Não é o foco dele, não é o que ele compra sempre, ele vai comprar uma vez a cada 15, 20 anos, né? É diferente da gente que está sempre comprando e sempre aprendendo, né? Cada compra, cada projeto é uma evolução e a gente entende que certo sistema não funcionou, então tem que ser diferente aqui. E os operadores, aí a gente tem um contexto também diferente, né? Quando a gente sai para o gás e vai para a biomassa, acho que as habilidades, o conhecimento é totalmente diferente, né? Assim, do que eu já vi, dependendo do tipo de operador, ele tem dificuldades em sair do gás e ir para a biomassa, e não dá certo às vezes, porque é uma outra demanda, é muito diferente do mundo do gás. As equipes costumam ser muito maiores, né? Você tem ali, né, muitas peças móveis, tem sujidade, biomassa está ali, é poeira, então você tem uma demanda de manutenção maior também. Então acho que os skills aí dos operadores para biomassa acho que são muito diferentes, né, de uma operação a gás, que muitas vezes, né, a gente se depara com clientes que ele não tem um operador específico para caldeira a gás, ele tem, um operador de utilidades. Uhum. Então ele tem utilidades, que é utilidades, cara? É o ar comprimido, né? É água gelada, é o tratamento de água e a caldeira. Uhum. Então, fato que, né, esse cara precisa ter, ele gasta o tempo dele muitas vezes, acho que olhando mais as outras utilidades que o próprio vapor. E na caldeira biomassa é da biomassa, o cara não consegue fazer isso e mais alguma coisa. É verdade. Eu quero citar 2 casos específicos. É o combustível lá emperrando, que tem que ter um negócio do lado totalmente manual para desemperrar, para entrar. É o injetor, que numa dessa faltou energia elétrica, tem que operar o injetor. Então são traquejos que, em hipótese alguma, tem em outras caldeiras a gás ou a óleo, né? Só citei 2 ainda, né? Ele tem que estar preparado. Como tu quer fechar esse tema, e a gente quer evoluir, por que então o cliente que está no fóssil tem que ir para biomassa? Crava a martelada agora. Cara, é redução de custo, descarbonização
e com a Combil sem investimento. Né? Por que não fazer? Uhum. E parece que é milagre, mas não é. Né? Essa conta se fecha. E o risco operacional daí vocês assumem? Risco operacional todo nosso. Entendi. Ou seja, ele vai receber vapor. Ele está vapor. comprando um fluido, não a dor de cabeça. Exatamente. Ele recebe... O capital ele pode investir em outra coisa. Exato. Direciona o capital. A gente sabe o quanto o capital numa empresa é disputado, né, para ser investido na área A, B ou C, e muitas vezes a área de utilidades é a última das prioridades. Então, acho que, né, nessa modalidade você consegue resolver várias coisas numa tacada só e sem investimento. Quando tu vê o operador de biomassa, né? E tu vê um operador de uma caldeira a gás natural, combustível fóssil. A expertise, vamos dizer assim, o quanto ele se dedica no ponto de vista intelectual de conhecimento. Como tu vê essa diferença do que tu tem se encontrado por aí no mercado? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive muito os dois. E daí falando pro pessoal que vai assistir, principalmente você que é operador, quando você vive uma caldeira a gás, é assim uma dificuldade mas quando tu vê uma caldeira a biomassa, meu irmão, tu vai ter que estudar. Então, você empreendedor também, que vai mudar, presta atenção muito na tua equipe, você operador, se prepare para operar esse tipo de máquina, porque não é brincadeira o bicho, ele é parrudo o negócio. E geralmente nós estamos falando de grandes projetos, né? Então são vazões muito maiores, operações muito maiores, e sim, você tem que estar muito mais preparado. Eu estou falando isso porque nós vivemos a operação todo dia. E é isso. Você que vai operar caldeira biomassa, se prepara, porque o negócio é maior. Então você que também é empreendedor, vai botar uma caldeira biomassa, se prepara, porque o desafio também é maior. E até acho que pegando um pouco o gancho na sua resposta, algo que eu já me deparei e já pude perceber, por exemplo, são clientes que eventualmente tomaram uma decisão de fazer a caldeira por conta própria, alocaram meio que a equipe de utilidades que era na geração anterior ali, da caldeira a gás. Cara, os caras penam. Né? Possível mas ele vai ter que estudar. Mas existe uma curva de aprendizado. Isso. Né? Então, a empresa até consegue, às vezes, colocar a coisa no trilho a duras penas e com muitos gastos desnecessários, né? Algo que você pode evitar fazendo de outra maneira, ou treinando, né, ou capacitando, ou trazendo pessoas de fora que lidam, né, com esse tipo de desafio. Ô Gustavo, você citou antes, para cravar, algumas vantagens de fazer essa compra de vapor com a Combil, investir o capital em outro local, que foi uma das vantagens citadas. E eu gostaria de falar sobre uma delas especificamente. Tem algum tamanho de caldeira, o tamanho de porte de empresa que essa condição se viabiliza? Sim. A gente, né, também aprendemos muito e né, com diversas oportunidades que a gente já estudou, a gente pôde aprender um pouco, né, da onde, né, do ponto de vista de custo, né, viabilidade financeira, vamos falar com esse olhar aqui, a biomassa ela fecha melhor a conta e onde ela tem desafios para fechar a conta. Então, eu costumo dizer que os projetos a biomassa, diferente de projeto a gás, ele tem uma relação inversa de CAPEX-OPEX, né? Então, a caldeira a gás ela tem um CAPEX baixo, OPEX altíssimo, e quando você tem uma caldeira a gás, você tem um CAPEX altíssimo e um OPEX baixo, e que ele é muito dinâmico conforme o tamanho. Né? Então, projetos pequenos, menos escala, você tem um custo específico de instalação muito mais caro que um projeto maior, e quando a gente ainda evolui para a etapa operacional, os mesmos 20, 30 pessoas que tocam a operação ali de 10, toca de 40, 50, 60. Então você tem essa perda de escala também. Então, para a biomassa, a gente costuma dizer que 10, 15 toneladas a hora de consumo médio, isso é super importante, né? Porque às vezes o cara tem 15 instalada, consome 7, mas eu tenho 15, não, você consome 7. Mas a gente tem também um outro nicho de solução que também traz os atributos de renovável, redução de custo e sem investimento, que é o vapor com energia elétrica renovável, né? Então, essa solução ela acaba se encaixando não só nesses clientes menores que às vezes não conseguem, né, abarcar uma solução a biomassa, ou clientes que não têm hoje um espaço na fábrica, ou clientes que, cara, a empresa está lá e a comunidade ilhou, né? E como é que você vai operar com uma biomassa ali, né? Tem um transtorno operacional, que ela não tem. Então,
A solução elétrica ela vem, né, para ocupar esse espaço que a biomassa muitas vezes não consegue ocupar, muitas não, algumas vezes, né, e acaba deixando também, trazendo os mesmos atributos para o cliente. Deu bug aqui. O que tu falou? Tu falou que 10 a 15 biomassa. É isso? É isso aí. É isso aí. Isso é um número aí conforme tá aquela região, e excessivamente custo de combustível, onde vai viabilizar esse negócio. De consumo médio. Consumo médio. Eu achei que vocês botavam até caldeira em hotel, né? Vai que aqui na NH a gente quer fazer um experimento. Mas, enfim, está muito claro. E daí, então, tu estás mirando já um outro negócio. Que de Combil poderia falar de combustível, aí vocês estão mirando outro caminho, então, energia elétrica. Geração de vapor através de energia elétrica. E daí, vocês estão em fase de estudo? O que tu pode falar disso para nós? Para a gente dar uma aprofundada nesse tema. Não, exato. A gente, né, cara, como uma empresa protagonista do mercado, a gente está sempre olhando o que está acontecendo e a gente tem que estar sempre, né, se provocando e se desafiando para olhar novas frentes. A gente já olhou algumas delas anteriormente e não vingou, mas essa da elétrica, né, vai vingar, já está vingando, né? Então a gente tem aí há quase 12 meses a gente está se aprofundando muito no tema, né? A gente tem desenvolvido parcerias com empresas do exterior, parcerias com geradores de energia no Brasil. A Combil não é uma empresa que gera energia elétrica, tá? Mas a gente faz isso no mesmo conceito que a gente coloca a caldeira para o cliente, não, meu negócio é gerar vapor, não é gerar energia elétrica, mas eu preciso de um parceiro para me entregar isso. Então a gente está muito desenvolvido, né, muito evoluído, tem muitas oportunidades aí, algumas um pouco mais preliminares e outras em vias de, e trazendo esses atributos. Ele vai descarbonizar, né, numa situação de ocupar muito menos espaço, porque a caldeira elétrica ela tem uma densidade muito diferente, né, em termos de espaço por tonelada gerada do que uma caldeira biomassa, e sem aqueles desafios de logística, de combustível, né, que cada hora chega de uma maneira. Então a gente vai conseguir entregar os mesmos atributos para o cliente, naquele cliente que não conseguiria eventualmente fazer uma caldeira a biomassa. Mas aí dentro dessa configuração, se tu falou biomassa 10 a 15 consumida, quando a gente está olhando para a elétrica, qual seria o número menor aí? Vocês têm esses dados aí? O elétrico, acho que já dá para dar um norte, né? Acho que essa régua pode ser um pouco mais abaixo. E aí a gente transita também nas tecnologias de caldeira, né? Quando a gente fala de caldeiras às vezes de porte menor, talvez ela não seja de uma tecnologia, ela seja de outra, para ter um capex mais competitivo. Mas eu diria que, cara, 5 toneladas a hora para cima, eu acho que pode ser uma linha d'água aí para a gente começar a desenvolver, estudar e trazer os benefícios que a gente comentou. E 5 para cima sem limite, tá? Isso pode ser 100, pode ser 200, né? Lógico que o consumo de energia elétrica é absurdamente alto, tem que ter infra para isso, né? Mas aí o céu é o limite. Tem uma informação que tirei do site de vocês, que é um número de 40%. O que é essa questão de 40%? Uma redução na conta de vapor na ordem de 40%. É a redução de custo que a gente consegue trazer para um cliente que está no fóssil, né? Sim. Ela beira 40%. Lógico, depende muito dessa variação de onde o cliente está, porque o gás no Brasil, por exemplo, é diferente de região para região, e principalmente a biomassa e o porte. Então tem essas 3 principais variáveis que acabam influenciando muito nesse benefício, mas a gente consegue às vezes dar 30%, 40% de redução de custo sem investir nada. Eu gostaria de falar numa outra questão, que é a disponibilidade, ter esse vapor disponível, que essa é uma vantagem também que vocês vendem para o cliente, né? A gente tem um histórico muito legal de disponibilidade, vem aumentando cada vez mais, então caldeiras a biomassa, vocês vivem esse mundo também, vocês sabem que a disponibilidade é diferente do mundo do gás, né? E a gente vem cada vez mais atingindo, né, através de seja procedimentos operacionais, seja conceitos de design de planta, duplicidade aqui, duplicidade ali. A gente tem atingido aí disponibilidades de 96%, às vezes até 97%, né, dentro do ano, o que, ao nosso ver, é bastante coisa, né, para uma caldeira a biomassa. Sim, porque falando para o cliente final, se a gente já falou aqui em alguns episódios, fala para ele que a caldeira vai parar, ele vai à loucura, né? É porque esses tempos de parada para ele, o custo dele parado é muito maior do que qualquer outra coisa. A gente já teve alguns casos de... Aqui eu vou entrar num outro caso de
a gente depois deu emenda no próximo, que é a questão de tempo de implementação dessas caldeiras, que eu quero te dizer de um caso que a gente ajudou. O cliente ele tinha uma caldeira biomassa, ela deu um problema, o tempo desse cliente parado era tão caro, o tempo dele parado não produzindo, que a gente teve que recorrer a caldeiras a gás ou a óleo, que às vezes tem essa a facilidade de instalação mais rápida, que eu quero saber como que a Combio faz essa implantação, né, ser talvez mais, pelo menos parelha com uma questão de caldeira a gás, que a gente viu que nesses momentos a gente acaba recorrendo a eles pela rapidez de implantação, para o cliente não perder muito mais dinheiro por dia, mas que depois a gente volta, arruma a biomassa, porque o custo é muito mais barato. Sim, não, sem dúvida. A disponibilidade, ela é um atributo, e a indisponibilidade custa muito caro, né? E custa muito caro para o cliente que tem caldeiras de backup com combustível fóssil, e custa mais caro ainda para clientes que não têm caldeira de backup. Né? Tem segmentos de indústria que operam, né, dessa maneira, e imagino eu que uma parada deve custar muito caro porque para a fábrica toda. Então, essa realidade é a realidade que a gente enfrenta também. E aí, quando a gente, até remetendo à pergunta que vocês fizeram de custo é isso também. Né? Quanto de disponibilidade a gente está proporcionando? Né? Uhum. Isso é custo. Né? Então, acho que tudo acaba se conversando. Fábrica parada é custo. Se eu fizesse a seguinte pergunta para ti, que eu tô ainda aqui meio, vamos dizer assim, nocauteado, né, com as caldeiras elétricas. Se eu fosse olhar assim, custo uma caldeira a gás versus custo uma caldeira elétrica, o que tu pode falar? Que você já tem isso mapeado na Combio. Acho que em termos de CAPEX, então assim, comparando as três tecnologias, né, biomassa, elétrica e gás. Biomassa é o CAPEX mais alto, elétrica acho que está no meio do caminho, e abaixo está a caldeira a gás. Lembrando que com a elétrica, às vezes, vem um complemento de infraelétrica. Né? Uma coisa é a caldeira, outra coisa é você adequar, às vezes, aquele cliente para poder receber aquele volume de energia que você tem que, às vezes, mudar a tensão que ele está conectado. E aí você tem um outro investimento agregado. Mas eu diria que essa é a ordem do mais caro para o mais barato, em termos de CAPEX. Nós estamos falando de implantar, né? E operar? Quando a gente olha o custo operacional, combustível, né, aí a ordem é inversa. Aí a gente tem biomassa, energia elétrica e o gás. Tá, então na elétrica diz que é mais barato que no gás? É mais barato que o gás. É mais barato que o gás. E se eu acho que tu sabe essa resposta e eu quero extrair ela de ti, eu quero em consumo de potência consumida, tá? Uma caldeira de 10 toneladas, quantos megawatts? Cara, uma mera caldeira de 10, que é uma caldeira pequena, não é uma caldeira grande, são 7 mega mais ou menos de energia. 7 mega é muita potência. Cara, é potência que muitas fábricas do Brasil não consomem. Então, ela é muito eletrointensiva e por isso muitas vezes dá necessidade, né, do cliente ter que alterar a infraestrutura de média tensão para alta tensão. Entendi. Para viabilizar. Para poder fazer operar. E tanto as caldeiras elétricas quanto as biomassa, elas precisam de gestão de manutenção, de inspeção. E eu gostaria de trazer também para a NH, como uma futura, talvez, parceria com a Combio, no sentido de atuar nessas questões de inspeção. Mas hoje, como que vocês fazem essa gestão de manutenção? Porque daí vocês cuidam de toda essa parte. Esse é um problema a menos, digamos, uma dor de cabeça a menos, que o cliente não precisa se preocupar, né? Sem dúvida. Para o cliente, ele nem sabe o que está acontecendo dentro daquela cerca. Né? É meio que uma caixa preta ali que a gente cuida de todos os desafios e ele nem sabe, ele só enxerga o vapor que a gente entrega. Quando a gente olha dentro da Combio, a gente é estruturado com equipes locais, então cada unidade tem ali 20, 25 ou 30 pessoas, dependendo do porte da planta, dentre elas operadores e técnicos mecânicos ou eletricistas ou técnico de SSMA. Então, do que eu sei da dinâmica, porque não é a minha área, muito se faz da manutenção preditiva do dia a dia, coisa pequena, é feito com a própria equipe, né? Mas outros trabalhos é sempre feito com empresas especializadas que a gente contrata sob nossa gestão, sob nossa responsabilidade, para fazer uma intervenção ali ou aqui,
às vezes precisando até de empresa de engenharia, às vezes, né, muito específico, mas é a maneira que o pessoal toca o dia a dia ali. Tu faz com a cinza da caldeira biomassa? Da caldeira biomassa, a gente... Porque na caldeira elétrica não tem mais cinza, é menos um problema. Elétrica é uma operação tão simples quanto isso. Mas a biomassa, de fato, a gente tem geração de cinzas, né? Dependendo do combustível que a gente usa, é mais ou menos cinza gerada. A gente sempre trabalha numa linha de usá-las como subproduto, né? Teve casos que a gente até conseguiu monetizar como subproduto, mas quando não, a gente, né, faz uma relação de troca ali para alguém coletar, mas ou é compostagem, ou a indústria de cimento, ou outras indústrias que possam utilizar aquilo como alguma matéria-prima, mas nunca para aterro. Então essa é a maneira que a gente trabalha. E há estudos para agregar mais valor, né? Eu acho que vai chegar um momento que a cinza vai ter valor, assim como outros resíduos, outros subprodutos que não tinham valor no passado, passaram a ter valor porque alguém enxergou uma possibilidade de monetizar. A cinza é tua? A cinza é nossa. Tá bom, entendi. E o congresso em si, que esse episódio vai ao ar após o congresso ter acontecido, mas a gente está aqui em Rio do Sul, todos presentes, dando início ao Congresso Nacional de Performance e Segurança em Caldeiras, e o Gustavo está representando, junto com o Rodolfo, que estará também presente, representando a Combil, né? O que você espera, o que você pensa em encontrar aí desse evento? Não, acho que a expectativa é muito grande, assim, acho que não específico para nós, eu e o Rodolfo, que somos da área comercial, acho que é mais, lógico, sempre aprender. A gente, sempre qualquer aprendizado que a gente, né, conseguir obter ali vai ser útil para o nosso processo de venda, não para o processo operacional, porque a gente não é da área operacional. Mas eu acho que vai ser um momento muito legal e importante para troca de experiências, né? Acho que toda vez que tem um evento desse, acho que todas as pessoas que ali estão saem, chegam com conhecimento X, saem com conhecimento X mais Y, né? Então acho muito legal vocês promoverem da maneira que vocês promovem, e acho que tem que continuar promovendo e cada vez mais ganhando mais corpo. Eu tenho certeza que só vai crescer esse número de pessoas que participam. Com certeza tu vai crescer com a galera vai crescer contigo, e como tem a galera que é assídua por encontrar pessoas como você, então às vezes capaz de dar um autógrafo por aí. Capaz. Fique preparado. Para nós fechar esse assunto aí de vapor, por que o usuário final então não compra a própria caldeira ao invés de ele comprar vapor da Combil, visto que o custo por tonelada seria então mais barato na visão dele? Como que tu defende isso? Acho que tem um pouco, a resposta aqui acho que vai juntar um pouco das coisas que a gente falou com algumas coisas adicionais. Acho que tudo parte do como o cliente faz a conta. Excel a gente fala que aceita tudo, né? Então algumas coisas que o Excel pode direcionar o cliente para achar que o vapor dele é mais barato ou que o vapor dele é mais caro que o nosso, né, quando terceirizado. Primeira cara, como eu assumo o custo da biomassa futuro? X, né? Vai falar que vai variar com a inflação? Não vai. Vai variar com o quê? Então, se o cara fala que vai variar com a inflação, ele está projetando um cenário de 10, 15 anos, cara, não é um cenário real. Qual que é o cenário real? Uma interrogação. Então, isso pode levar, às vezes, ele a achar que, não, mas eu tenho um vapor mais barato. No Excel pode ser que sim. Outra coisa vou fazer um capex de X, né? E aqui um pouco daquilo que a gente estava falando. Não é a vida do cliente comprar a caldeira e implementar a caldeira biomassa. Pode ter certeza que muitas surpresas virão, às vezes até antes de começar a implantação, de coisas que faltaram. Aí depois tem as surpresas da implantação, né? De coisas também que faltaram, de intempéries e prazo escorregando, porque não é o foco da empresa fazer aquela implantação, né? Então, como você precifica tudo isso? Difícil, né? Então, acho que desde que o cliente ele assuma, né, quando ele chega num ponto que faço por conta própria ou terceirizo, né, ou chamo uma Combil para gerar o vapor para nós, desde que ele assuma premissas ali de Excel que sejam factíveis, né, e que seja pé no chão, né, sejam fair, tenho certeza que ele vai optar por terceirizar. Agora, se as premissas forem, né, um tanto quanto otimistas e de repente o cara, não, como eu transformo o investimento em custo operacional? Não, mas a depreciação contábil da caldeira 10 anos, não é assim. Então, acho que depende muito do como é feito, mas de novo,
se as comparações são feitas da mesma base, tenho muita convicção que a conclusão vai ser que, cara, quer saber? Não vou fazer isso aqui com a Conbio, não vou trazer mais essa dor de cabeça para o meu dia a dia aqui que não falta. E falando sobre futuro, então, o que a Conbio pensa para os próximos anos, para a indústria de modo geral? Bom, a Conbio está em franco crescimento, né? A gente, ali em 2020, como eu comentei, a gente tinha 300, 400 toneladas a hora em capacidade, a gente fecha esse ano com 800, né? Então um crescimento muito abrupto e a gente, né, vislumbra e a gente tem bastante certeza que a gente vai continuar crescendo nessa velocidade. O mercado está cada vez mais amadurecendo, né, e sendo mais, aceitando mais esse tipo de solução e entendendo o que ela agrega de valor. A descarbonização ela vem impulsionando cada vez mais também isso, né? Se não bastasse a redução de custos, a descarbonização também vem pressionando o mercado para fazer isso. Então, assim, o futuro, difícil dizer em números, mas as expectativas e acho que onde a gente pode chegar é muito mais longe do que onde a gente está hoje. Vocês veem um número sonho? Vocês têm um sonho? Vocês têm uma meta em tonelada de vapor gerada por hora? É até difícil falar, né? Porque se a gente pegar até um dado da EPE, em relação acho que 22, o Brasil hoje consome mais ou menos, tirando alguns segmentos, mais ou menos 80 mil gigacal hora de energia térmica, parte disso em fornos e outros processos, parte disso na caldeira. Se a gente pegar esses 80 mil, vamos falar que 50% é caldeira, 50% é o resto, sobra 40%. A gente falar que, cara, a gente quer 10% desses 40 mil, já é muita coisa. É bastante. Né? Acho que você converte esse gigacal em tonelada de vapor, dá muita tonelada a hora. Então, acho que tem um mercado muito grande para a gente expandir, para a gente explorar, né? E acho que tem espaço para todos também. Então, cara, difícil falar um número, mas é crescer e crescer muito mais. Como tu vê o mercado externo para vocês? Sobre o mercado externo, né? A gente está sempre de olho, entendendo um pouco do que está acontecendo, seja da pressão por descarbonização, seja da oferta de biomassa. Para ser bem honesto, conheço pouco, tá, do que está se passando no mundo, né? Um continente específico, a gente sabe que tem oportunidade, que já foi mais atrativo, já um pouco menos agora, mas pode ser que se torne mais atrativo de novo. Mas a gente está, como tem, cara, esse campo super extenso para a gente crescer no Brasil, né? A gente enxerga que vale a pena a gente gastar um pouco mais de tempo ainda e explorar o que tem para ser explorado aqui, num bom sentido. Sim. E depois começar a olhar um pouco mais para fora, mas a gente não está fechado ao Brasil, com certeza não. Tá, e quando tu vê o número da pressão dos outros países para descarbonização sobre essa visão do exterior para cá, o que isso reflete no mercado da Conbio? Cara, assim, sendo bem honesto, não sei se tem muita reflexão. Acho que assim, tem uma reflexão positiva, que é o que? Quando a gente pega multinacionais que tem a sua matriz lá fora, e essa matriz está sofrendo uma pressão real e está sendo onerada até para descarbonizar, esses caras acabam que trazendo esse compromisso de descarbonizar para outras filiais, outras plantas que tem no mundo inteiro, né? E isso, né, traz esse driver, essa preocupação para uma eventual planta que esteja no Brasil, e isso, cara, fomenta mais o nosso mercado. Tá? Do ponto de vista de combustível, não sei se é algo que atrapalha, né? Acho que a gente, né, onde a gente está, com a biomassa que a gente consome, a gente não compete com o mercado de pellet, por exemplo. Né? E pellet seria a fonte supridora para eventuais países que estejam demandando descarbonização também. Então, não vejo assim, uma relação que nos atrapalhe, acho que mais ajuda, até como um exemplo do que está por vir, né, e vai acontecer aqui no Brasil. Mas caldeira elétrica está incorporada nessa estratégia de vocês para descarbonização? Sem dúvida, sem dúvida. Caldeira elétrica é mais uma ferramenta que a gente tem para cumprir esse objetivo. Entendi. Onde a biomassa não dá match. Em algum lugar não seja possível. A pandemia atrapalhou vocês? Não. A pandemia, para nós, assim, teve zero impacto, pelo menos na indústria que a gente está presente. Não tivemos nenhuma intercorrência, né, nenhuma diminuição. Os negócios continuaram, né, foi muito legal do ponto de vista de
uma mudança do como a gente fazia e passou a fazer a abordagem. Então, as coisas online funcionaram, não que seja o melhor, lógico que é sempre o ideal estar sentado frente a frente, discutindo e conversando, mas acho que abriu-se uma possibilidade para a gente conseguir até desenvolver, né, outras unidades fora do estado de São Paulo, num prazo às vezes mais curto. Imagina se eu tiver que deslocar minha equipe que é curta lá para o norte para desenvolver cada etapa. Não, hoje a gente cumpre muitas etapas do processo comercial, reuniões online. Lógico, num dado momento você tem que ir lá, conhecer, visitar, entender. Tem que ir no congresso. Tem que ir no congresso, né? Mas não sentimos impacto. Vocês pensam em fazer alguma importação de algum tipo de equipamento? Tirando caldeira elétrica, porque o Brasil ainda não é fonte disso, né? Exato. Não. Aí você tirou a minha resposta. Mas, assim, olhando, a gente sempre conversa, né, e interage um pouco com alguns fabricantes de caldeira, né, internacionais, mas mantendo no radar. Pode ser que alguma oportunidade a gente venha fazer, ainda não é o foco. Mas com caldeira elétrica, com certeza. Sim, e o Brasil está longe, né? O mercado local ele é muito restrito, tecnologia ainda muito limitada, pequenas caldeiras. Então, né, no primeiro projeto nosso, com certeza vai ter equipamento importado. Não sei de onde ainda, mas vai ter. Entendi. Gustavo, chegamos ao fim. Te agradeço por esse bate-papo. Tenho certeza que quem esteve nos assistindo, o conteúdo ele foi totalmente novo aqui no nosso canal. Vai ser de muita valia. Vai ser de muito ponto de interrogação, às vezes em algumas cabecinhas aí que estão, olha, vou pensar nisso, vou trocar uma ideia com o chefe, vou falar não sei o quê. Enfim, que traga muito proveito para quem estiver nos assistindo. E novamente te agradeço a tua presença, da Combil. A gente tem um quadro aqui na NH que é o quadro de assinatura Você Faz Parte. Quem já conhece o nosso episódio sabe do que a gente está falando. Vou pedir para você, por favor, nos honrar com a sua assinatura, com o nome da Combil, com o dia de hoje. Queria deixar registrado que o Ricardo está nocauteado. Caldeira elétrica está chamando muita atenção do Ricardo. O Ricardo está com o coração fervendo. Oh. Você quer mostrar aqui para a sua câmera? Ergue ali. Pegou bem? É isto. Ops. Aê. Bom, é isso. E acho que só que também, que você né? dizer? Tenho a dizer um agradecimento, na verdade, que eu não consegui fazer no início. Acho que um agradecimento da Combil, um agradecimento meu por estar aqui. Acho que conhecer vocês, participar do congresso, poder falar um pouco da Combil, acho que dentro daquele contexto que a gente discutia de, cara, trocar informação, trocar figurinha, né, expandir conhecimento. Às vezes a gente acha que o que a gente faz, cara, é super óbvio, mas não é óbvio. Muitas empresas nem têm nem ideia de que existe esse tipo de serviço. Então, acho que passa a ser mais uma oportunidade para a gente contribuir para esse mercado de caldeiras a biomassa expandir cada vez mais para o Brasil afora. É isso. Muito obrigado. Show. Cara, foi um podcast aí inovador, muito diferente do que a gente trouxe aqui. E esperamos que esse programa, esse volume de informação que a gente tirou aqui, possa levar material lá para a Combil, possa ajudar a família da Combil, possa ajudar você e tua família pessoal e também possa ajudar a NH e todos aqui que estão vindo, porque é um material muito diferente, muito enriquecedor, muitas novidades foram faladas aqui. Então te agradeço você, a Combil, em todo o nome da NH, em todo esse projeto NH de podcast. E é isso, muito obrigado, Gustavo. E você que está nos assistindo, muito obrigado por ficar até aqui. Um abraço. Bom, então é isso. Se você gostou, novamente, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e continue nos acompanhando para os próximos que virão. Tchau, tchau.